Olá, meus amados irmãos. É um privilégio muito grande estarmos mais uma vez reunidos para estarmos falando do amor e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos, neste momento, estarmos lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 a 23. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor nos tem concedido. Queremos agora te agradecer pela tua palavra lida e te suplicar, ó Deus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, porque desejamos e precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, que este texto ele é intitulado como o jovem rico, e fala a respeito de um jovem que tinha muitos bens, tinha muitas riquezas, mas ele desejava saber, desejava conhecer como poderia fazer para herdar a vida eterna. Interessante que este mês nós estamos encerrando o nosso mês da escola bíblica dominical e o nosso tema é aprender de Deus é a minha alegria. E aquele jovem, ele estava querendo aprender com o mestre, aprender com o Senhor Jesus, como ele faria para herdar a vida eterna. Quando pensamos no cristianismo, quando pensamos na Bíblia Sagrada, quando pensamos em todo o aprendizado que temos a respeito do nosso Deus, a respeito de céu, a respeito de salvação, nós vamos entender, meus amados, que todas estas coisas, elas vêm para nos mostrar o verdadeiro caminho pelo qual devemos seguir, para que também possamos chegar, para que possamos atingir o nosso objetivo, o nosso ideal, que é de um dia ir morar com o nosso Deus. E nós observamos pelo texto que lemos que esta era a vontade daquele jovem, de conhecer quem era Jesus verdadeiramente, mas também de herdar a vida eterna. E este texto, meus amados, estes versículos da palavra de Deus que acabamos de ler, eles estão nos mostrando uma grande verdade sobre a forma, sobre o caminho, sobre o único meio existente para que o homem possa alcançar a vida eterna com Deus.
E então nós vamos entender, mediante a este texto da palavra de Deus, que as riquezas deste mundo vão passar. As riquezas deste mundo vão passar, são riquezas terreais. Interessante que quando nós pensamos nesta questão a respeito das riquezas, nós vemos tantos homens buscando riquezas, buscando ter muito dinheiro, buscando possuir muitos bens, mas um dia tudo isto vai acabar. Um dia tudo isto vai passar, porque haverá um dia que seremos convocados para estarmos com Deus, e a palavra de Deus, ela nos afirma que deste mundo nós não levaremos coisa alguma. Então carros, casa, sítio, dinheiro só servirão para esta vida e para nada mais, para a vida futura, para a vida eterna, como estava sendo perguntado por aquele jovem ao Senhor Jesus, para a vida eterna, nada disto aqui, meus amados, nos servirão. A vida do homem, ela não consiste nos bens que o homem possui aqui na terra. Às vezes os homens lutam a sua vida toda para ajuntar muitos tesouros, mas todos estes tesouros, todos estes bens adquiridos nesta vida, não vai dar nenhuma possibilidade ao homem para que ele possa ter uma vida eterna com Deus. É isto, meus amados, que a palavra de Deus quer nos passar, é isto que o Senhor Jesus estava tentando mostrar para aquele jovem com quem ele estava dialogando. A vida eterna, ela requer sacrifícios, para que o homem possa estar com Deus, para que o homem possa ir para o céu, para que o homem possa ter uma vida eterna com Deus. Então, o homem tem que sacrificar alguma coisa desta vida, para que ele possa ter então uma vida eterna com Deus. Interessante que aquele jovem, ele estava fazendo a seguinte pergunta a Jesus Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só, meus amados, que aquele jovem, ele não esperava que fosse ouvir do Senhor Jesus o que ele ouviu. Talvez ele esperasse que o Senhor Jesus fosse olhar para ele e fosse dizer assim: meu filho, segue nesta caminhada, busque a palavra, procura a colocar em prática todos os seus conhecimentos teológicos, conhecimentos que você tem adquirido a respeito de Deus, e então você terá uma vida eterna. Mas o Senhor Jesus, ele tenta mostrar para aquele jovem que não é bem assim, que não é bem desta forma. Para que tenhamos uma vida eterna com Deus, nós temos que abrir mão das coisas deste mundo. E nós vamos ver e vamos observar que isto, aquele jovem não estava disposto a fazer, como não fez. E o Senhor Jesus já sabia disto, o Senhor Jesus já conhecia a vida, conhecia o coração daquele jovem. O Senhor Jesus diz para ele: olha, vai, vende tudo quanto tens, divide com os pobres, então vem e segue-me. E a palavra de Deus vai dizer que aquele jovem ficou triste, e aquele jovem, ele se retirou então da presença de Deus. E a Bíblia nunca mais fez citação daquele jovem. Leva-nos a crer que provavelmente aquele jovem se perdeu para a eternidade, porque não abriu mão daquilo que ele tinha para seguir e para servir ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer
do que sacrificar. Aquele jovem fez ao contrário, ele preferiu sacrificar do que obedecer. Nós vamos entender também, olhando para a palavra de Deus, meus amados, que não basta só conhecer a palavra. O conhecer a palavra é fundamental. O conhecer a palavra é muito bom, porque o conhecer a palavra é o aprender de Deus, e isto vai nos trazer uma imensa alegria. É por isso que o nosso tema da EBD diz que aprender de Deus é a minha, é a sua, é a nossa alegria. Mas a questão de reino de Deus, a questão de vida eterna, está um pouco além do só conhecer a palavra, do só aprender a palavra. O versículo 20 nos diz assim: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Estas, meus amados, são as leis do Senhor. Esta é a palavra de Deus. E além destes mandamentos, toda a Bíblia. Nós precisamos ler, nós precisamos entender, nós precisamos conhecer para que a nossa vida ela possa fluir da forma que Deus quer que ela flua. Aquele jovem, ele não só conhecia a palavra, ele não só conhecia os mandamentos, mas ele conhecia o Senhor Jesus Cristo, literalmente falando. Ele conhecia o Senhor Jesus Cristo, tanto é que ele vai e que ele procura o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus amados, mas nós vamos entender que todo o conhecimento que ele tinha dos mandamentos, o conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus Cristo, o Mestre, como ele também classificou o Senhor Jesus, era um conhecimento teórico, era um conhecimento que não passava do papel. Mas nós vamos entender que a vida do cristão, a vida do servo de Deus, a vida daquele que quer realmente herdar a vida eterna com Deus, ela precisa ser na prática e não na teoria. E eu quero aproveitar para perguntar para mim mesmo: qual tem sido a minha vida com Deus? Será que tem sido uma vida na prática, de tudo aquilo que eu tenho visto, de tudo aquilo que eu tenho aprendido? Ou será que tem sido só uma vida de teoria? É bom pensarmos e é bom refletirmos sobre esta questão, porque aquele que vive uma vida só teoricamente falando, ele pode perder a vida eterna se ele não abrir o olho, se ele não acordar em tempo para a realidade da vida cristã, que é a prática. Nós vamos entender também que o que garante a vida eterna são as riquezas celestiais. Quando olhamos para o versículo 22, o versículo 22 vai dizer assim: ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Meus amados, o que garante a vida eterna são as riquezas celestiais ao que crer. Aquele que confia em Jesus Cristo como seu Senhor,
aquele que crê em Jesus Cristo como o seu Salvador, aquele que aprende a palavra de Deus, a vontade de Deus e pratica a vontade de Deus em seu viver. E as riquezas celestiais, então, que nós recebemos, os tesouros, meus amados, que aqui o nosso Deus fala através da sua palavra, terás um tesouro no céu. Este tesouro é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para termos este tesouro, é necessário que haja o reconhecimento, que venhamos a dar a credibilidade que Cristo merece, para que nós então possamos estar adquirindo a vida eterna que nos é concedida por Ele. Os tesouros que podemos adquirir para adquirirmos com eles a vida eterna são também os mandamentos, toda a palavra de Deus. Interessante, meus amados, que muitos têm um grande tesouro em suas mãos, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, mas nem sabem que tem este tesouro, porque examinam superficialmente, ou porque não examinam, e por este motivo então não aprendem a fazer a vontade de Deus, para estar adquirindo o maior tesouro que ele precisa para a sua vida, que é a salvação que Cristo nos dá. Precisamos, meus amados, termos uma vida consagrada diante de Deus. E para termos esta vida consagrada, então é necessário de fazermos tudo exatamente como o Mestre mandar. Muitas das vezes temos feito como aquele jovem. Temos perguntado: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí o bom mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos fala através da sua palavra, através das suas promessas, através de tudo aquilo que ele tem reservado para nós. E nós não damos ouvidos para aquilo que ele está falando, por consequência, deixamos também de fazer a vontade de Deus. Meus amados, por muito pouco, aquele jovem teria alcançado o seu objetivo. Por muito pouco, aquele jovem teria alcançado a vida eterna, porque o autor da vida eterna estava diante daquele jovem, mas aquele jovem preferiu continuar com as suas riquezas terreais. E eu quero dizer para os amados que o autor da vida eterna está diante de todos nós e nos dando uma grande oportunidade para que possamos continuar seguindo neste caminho que estamos trilhando, buscando fazer a vontade de Deus, e quando chegarmos lá ao final desta vida terrenal, então estarmos recebendo a coroa que nos está reservada por Cristo Jesus para uma vida eterna com Ele. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade.
Portanto, irmãos, então prossigamos em aprender de Deus, aprender cada vez mais, para que possamos então estarmos um dia todos juntos, reunidos no céu, para louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o nosso Deus e vivermos para sempre com Ele. Que Deus os abençoe, fique na paz.